Bom, pessoal, vamos começar. Vamos falar aqui no caso da industrialização brasileira, beleza? Sempre lembrando de dar aquele foco para o Rio de Janeiro, né? Daquela puxadinha para o Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre esse processo, de quando que o Brasil começou a se industrializar, por que o Brasil não se industrializou antes, como outros países, né? Quais eram os empecilhos, onde a indústria começou a surgir aqui no Brasil, que a gente já sabe, né, que foi na região sudeste, vimos já nas aulas de indústria do Rio de Janeiro especificamente. E por que, quais eram os fatores, quais foram os fatores que influenciaram nesse processo e como que foi o decorrer da implementação da industrialização no Brasil, né? Quais foram os passos, quais foram os tipos de indústrias, né? O que aconteceu ao longo do tempo, quais políticas públicas foram aplicadas nesse contexto aqui no Brasil, né? Quais foram as mudanças até chegar nos dias de hoje, beleza? Então vamos começar aqui. Industrialização brasileira, aspectos gerais. O processo de expansão industrial no Brasil foi intensificado nas décadas de 40 e 50, beleza? A partir da segunda metade dos anos 50, o setor industrial passou a ser o carro-chefe da economia brasileira. Então, antes disso, a economia brasileira ela era baseada, né, no período que foi anterior ao período da industrialização, a economia do Brasil ela era baseada e influenciada diretamente pela produção e exportação de café, tá? E com um destaque muito grande para a região sudeste, incluindo aí a região Além Paraíba, né? Aqui entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Mais especificamente as regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo se destacaram na produção de café, tá? Na cultura cafeeira, beleza? E esse período, antes de começar a haver a industrialização no Brasil, foi denominado, né, do ponto de vista histórico e econômico, de ciclo do café, porque o café ele era o produto mais importante, né, economicamente para o Brasil. Então, ele era o carro-chefe na produção nacional e o carro-chefe de exportações, era o que mais trazia retorno financeiro, o que mais trazia dinheiro para o nosso país. Beleza? Todo mundo já ouviu falar da crise de 29, né? O grande crash da Bolsa de Valores de 29, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, que começou em Nova York, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, se espalhou para o resto do mundo. E afetou também o Brasil, né? Não afetou somente os países industrializados naquela época, afetou o mundo inteiro, né? O Brasil não era industrializado, porém, o Brasil tinha relações externas com outros países do mundo, né? Sobretudo para vender o seu café. E você já deve ter ouvido falar daquela história de que o governo brasileiro começou a comprar café e estocar, né? E chegou um dado momento em que não tinha mais onde estocar esse café e o governo começou a queimar o café. Ou seja, você compra uma coisa, né? Estoca essa coisa e depois você bota fogo nessa coisa que você comprou. É a mesma coisa que estivesse fazendo o quê? Botando fogo no dinheiro, né? Por que o governo estava comprando café e estocando? Justamente para não causar uma crise econômica interna. Tá? O Brasil, o Estado brasileiro, né, o governo estava usando uma medida protecionista para tentar preservar a economia do país internamente. Por quê? A maior, o maior setor da economia era a produção de café, tá? E empregava muitas pessoas, né? Movimentava muito a economia do Brasil. Para o país não entrar em crise, em primeiro momento, o governo começou a comprar esse café, como se fosse uma ajuda, né? Então os produtores continuariam produzindo, continuariam com seus empregados, né? Movimentando toda a economia que dependia do café, porém não estava vendendo mais para os seus clientes, que eram outros países que costumavam comprar o café do Brasil. O próprio governo estava comprando esse café e estocando.
na esperança de que, depois de algum tempo, né, a crise mundial passasse, e aí o governo venderia esse café que ficou estocado, né, recuperando o seu dinheiro que foi ali investido para evitar uma crise interna. Porém, a crise demorou para acabar, né? O governo foi comprando café, os produtores continuaram produzindo em grande quantidade, porque tudo que estava sendo produzido era comprado pelo governo, então eles tinham garantia de compra, né? Começaram comprando, o governo não incentivou a diminuição da produção, e aí chegou um momento que não tinha mais onde botar café para ser estocado, começava a estragar e ter problemas com armazenamento, com animais peçonhentos, insetos, etc. O governo começou a queimar o café, não tinha mais o que fazer com ele. Tá? E aí, o governo estava literalmente queimando dinheiro. Beleza? Foi nesse contexto de crise aí que a industrialização surgiu no Brasil. Beleza? Antes disso, ó, durante o período colonial, pelas regras da política econômica mercantilista, né, o Brasil era uma colônia de Portugal e existiam regras, né, que eram impostas ao Brasil como colônia de Portugal. Tá? Então, durante o período colonial, pelas regras da política econômica mercantilista, não podia ser implantada no Brasil nenhuma atividade produtora que competisse com as atividades da metrópole ou que prejudicasse seus interesses comerciais. Em 1785, o governo português proibiu formalmente o funcionamento de fábricas na colônia para não atrapalhar a venda de tecidos e roupas comercializadas por portugueses no Brasil. Os primeiros esforços importantes para a industrialização aconteceram no Império. Então, o Brasil só foi ter as suas primeiras fábricas no período do Império, né? Depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, o Brasil passou a ser um país, né? Um império, né? Lá com Dom Pedro I, Dom Pedro II. O que acontece, gente? Nesse momento aqui, em 1785, o mundo estava começando a se industrializar, tá? E o Brasil tinha condições de se industrializar? Bom, de forma autônoma não, mas existiam muitos empresários que já viviam aqui no Brasil que tinham condições de comprar equipamentos e criarem suas fábricas, né? Porém, tinha um empecilho. As regras da política mercantilista impostas pelo colonizador, no caso Portugal. Então, primeiro, Portugal vendia tecidos para o Brasil. Então, as primeiras indústrias a surgirem foram indústrias de tecidos, beleza? Então, o Brasil não podia implementar fábricas aqui, porque não teria sentido comprar mais tecidos de Portugal, pagar caro pelo tecido importado, que teria que atravessar o Atlântico para vir para cá, se estivesse sendo produzido aqui de forma mais próxima, né, e, consequentemente, mais barata. Posteriormente a isso, né, o Brasil continuou sem poder implementar outras atividades industriais, né, construir outros tipos de fábrica, por quê? Existia um acordo econômico, né, entre o Reino Unido e Portugal, tá? E eles tinham relações econômicas. Se o Brasil começasse, né, se aqui no Brasil começassem a haver indústrias, né, o Brasil também deixaria de comprar bens industrializados do Reino Unido. Isso daí traria algum empecilho ali diplomático entre Portugal e Reino Unido, visto que Portugal era a metrópole que comandava a colônia brasileira. Beleza? Os efeitos da quebra da Bolsa de Nova York sobre a agricultura cafeeira e as mudanças geradas pela Revolução de 1930 mudaram o eixo da política econômica, que assumiu um caráter mais nacionalista e industrialista. Então, como foi falado, a crise de 1929, né, a quebra da Bolsa de Nova York, influenciou muito o começo da industrialização brasileira. Beleza? Por quê? Nesse momento aqui, o Brasil já tinha se tornado independente há muito tempo, né? E o Brasil já tinha virado uma república, tinha deixado de ser um império, beleza? As primeiras pequenas fábricas surgiram, os primeiros esforços para surgirem as pequenas fábricas aconteceram no período do Brasil Império. Porém, o Brasil ainda não era considerado industrializado, porque não tinha base industrial nenhuma, né? Eram pequenas fábricas que existiam em algumas regiões, né? Só que era uma quantidade tão pequena que acabava sendo muito inexpressivo, tá? As fábricas que existiam eram fábricas de, por exemplo, roupas, né, tecidos, roupas, sapatos,
perfumaria, alguns tipos de remédios, né, simples, e sabão, vela, etc. Produtos que dependiam de baixíssimo recurso tecnológico para serem produzidos, beleza? Com a Revolução de 30, né, Vargas chega ao poder e ele vem com uma proposta de governo muito mais nacionalista, né? Ele tinha uma ideia de fazer o governo, de dar mais poder ao Estado, ou seja, fazer o governo ser mais poderoso, beleza? Então ele começa com um processo de industrialização nacional, focando na indústria de base, para que o Brasil tivesse base de matéria-prima e base energética, né, para posteriormente investir em indústrias mais especializadas, beleza? Uma coisa que influenciou também para essa questão, além da dificuldade de exportar o café por conta da crise de 29, né, foi que o Brasil também passou a ter dificuldade de importar bens industrializados, porque o Brasil dependia praticamente, né, quase que exclusivamente, da indústria externa, de produtos industrializados vindos de outros países, beleza? Então, nesse período, o Brasil, além de não conseguir vender o café, não ganhava dinheiro, também não conseguia comprar bens industrializados por conta da crise que tinha se instalado no mundo, beleza? Então, Vargas vem com essa ideia nacionalista de promover a industrialização nacional, porém focando na indústria estatal, beleza? Indústria que pertencia ao Estado, ao governo, à nação. As medidas concretas para a industrialização foram tomadas durante o Estado Novo, e as dificuldades causadas pela Segunda Guerra Mundial ao comércio internacional favoreceram essa estratégia de substituição das importações. Em 1946, começou a operar o primeiro alto-forno da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda. Existe até hoje, tá, gente? No Rio de Janeiro. A Petrobras foi criada em outubro de 1953. Então, a partir de 30 começaram os primeiros esforços para a industrialização nacional, né? Lá por meados da década de 50, o Brasil já tinha investido nas indústrias de base, que eram as indústrias de mineração, indústrias indústrias petrolíferas, né? Geração de energia e siderúrgicas e metalúrgicas, beleza? Então, o Brasil teve as três principais, nesse período aí, meados para o final da década de 50, o Brasil já tinha os seus três pilares industriais, que eram a Petrobras, né, a empresa brasileira de petróleo, responsável por fornecer o principal combustível para a geração de energia, né, e o mais utilizado até hoje no mundo, que seria o petróleo. O Brasil já tinha a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje se chama Vale S.A., existe até hoje, porém ela foi privatizada, né? A gente vai falar de privatização mais para frente. E já tinha a Companhia Siderúrgica Nacional, responsável por beneficiar, né, os produtos vindos do minério que eram explorados pela Vale do Rio Doce, beleza? Então o Brasil explorava minério, tinha energia para explorar a mineração, explorava a mineração, beneficiava o minério com a siderúrgica, né? E acabava tendo matéria-prima beneficiada já pronta para as outras partes da indústria, beleza? E assim se deu a primeira fase da industrialização brasileira. Posteriormente, o nacionalismo da era Vargas foi substituído pelo desenvolvimentismo do governo de Juscelino Kubitschek. Então isso aqui é um parâmetro geral, tá? Estou dando um resumão aqui, não estou entrando em pequenos detalhes sobre cada um desses períodos. O nacionalismo de Vargas substituiu o desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek. Foi substituído pelo desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, de 56 a 61. O que acontece, gente? Vargas ele focou na indústria de base, né, para fortalecer as bases industriais nacionais, e ele estava focando em indústrias estatais para fortalecer o Estado, né, porque ele tinha uma política muito mais nacionalista. Já Juscelino Kubitschek, popularmente conhecido como JK, ele tinha uma visão política muito mais desenvolvimentista. Então, para ele, era mais vantajoso abrir mão do nacionalismo, né, do controle estatal,
e abrir a economia para o capital externo, receber investimentos externos de indústrias de países já mais desenvolvidos e mais industrializados, com mais tecnologia, para alavancar a nossa industrialização e fazer o nosso país se desenvolver muito mais rápido, beleza? Então, ó, atraindo capital estrangeiro e estimulando o capital nacional com incentivos fiscais e financeiros e medidas de proteção de mercado interno. JK implantou a indústria de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e veículos, com o objetivo de multiplicar o número de fábricas, de peças e componentes. Ampliou os serviços de infraestrutura, como transporte e fornecimento de energia elétrica. Então, JK ele veio com uma ideia de expandir a infraestrutura nacional, fornecendo melhor distribuição de energia, né, melhorando as vias de escoação da produção industrial, né, modernizando as rodovias, as ferrovias, os portos, os aeroportos e tudo mais, para atrair o capital externo. Então, ele tornou o Brasil mais atrativo, né, com mais infraestrutura, para que as indústrias externas, ou seja, estrangeiras, multinacionais, viessem para o Brasil e elas trouxessem consigo, né, a sua tecnologia, o seu dinheiro, os seus recursos, né, e as suas ideias, beleza? E seus produtos. Aqui no Brasil, essas empresas encontrariam um amplo mercado consumidor, né, e uma infraestrutura pré-estabelecida, né, fornecida pelo governo, fornecida pelo país, para que elas se implementassem e tivessem todo o suporte de energia e escoamento de produção, beleza? E aí começaram a chegar as indústrias de bens de consumo, principalmente bens de consumo não duráveis, tá? Que não existiam anteriormente. As indústrias que existiam antes ou eram indústrias pesadas de base, criadas por Vargas, ou as pequenas indústrias que existiam antes desse processo de industrialização nacional, que eram fábricas de produtos que eram bens de consumo não duráveis, tá? Como a gente falou, vestuário, né? Comida enlatada, sabão, velas, sapatos e etc. Beleza? Então, entre os serviços de JK, ali, né, entre as ideias de ampliação, ó, ele ampliou os serviços de infraestrutura, como transporte e fornecimento de energia. Uma indústria, para se instalar em um novo país, ela tem que ter a garantia de fornecimento de energia e a garantia de meios de transporte, né, a serem oferecidos para poder escoar sua produção, beleza? Não adianta nada produzir e não ter como transportar sua produção até o consumidor. Então, JK investiu nisso e deixou entrar um monte de indústria externa no Brasil, trazendo consigo suas tecnologias. Se JK não tivesse ido por esse lado, o Brasil demoraria muito mais para se desenvolver industrialmente, beleza? Porém, Vargas também foi muito importante para estabelecer as bases da industrialização nacional. Sem as bases que Vargas estabeleceu, JK não teria conseguido implementar o seu processo de desenvolvimentismo. Continuando, com os investimentos externos e internos, estimulou a diversificação da economia nacional, aumentando a produção de máquinas e equipamentos pesados para a mecanização agrícola. Então, isso aqui é um ponto muito importante, porque a partir daqui, né, a partir lá da década de 30 e 40, já começou um intenso êxodo rural, né, por conta da industrialização que começou a acontecer no Brasil. Então, as cidades começaram a ter uma demanda por mão de obra muito grande, muitas pessoas começaram a migrar para as cidades para trabalhar nas indústrias porque tinha muitas vagas de emprego, né, e a vida nas cidades já era melhor, né, já tinha mais estrutura para ter uma melhor qualidade de vida. Porém, a partir desse período, depois da década de 60, indo para a década de 70, por conta das modernizações, né, que JK trouxe com a sua política desenvolvimentista, teve um aumento da produção de máquinas e equipamentos pesados, muitos deles destinados para a produção agrícola, fabricação de fertilizantes, né, frigoríficos, transporte ferroviário, construção naval, etc. Parte desses produtos aqui, ó, que eram destinados para a produção agrícola, né, fizeram com que houvesse uma modernização no campo. E aqui, Revolução Verde, beleza? Começou a haver uma modernização do campo, né? Com essa modernização do campo, começou a ter uma liberação de mão de obra, né? As pessoas que trabalhavam nas
zonas rurais, nas regiões agrícolas, diretamente na produção agrícola, né? Essas pessoas tiveram sua mão de obra liberada. O que significa isso? Perdiam seu trabalho, seu emprego, né? E aí eles ficavam sem ter como se sustentar no campo. O que eles faziam? Tinham que migrar obrigatoriamente para as cidades, né? Para tentar a vida nas cidades, beleza? E nesse processo aí foi quando o êxodo rural se tornou mais intenso no Brasil e se consolidou na década de 70. Então, ó, começou na década de 60 esse processo e se consolidou uma década posterior, tá? Uma década para frente. E aí a gente já falou da urbanização brasileira, que ela se consolidou na década de 70, né? E foi justamente por isso, pela modernização do campo. Muitas pessoas foram procurar trabalho na cidade, acabaram tendo que migrar do campo para a cidade, fazendo o chamado êxodo rural, beleza? No início dos anos 60, o setor industrial superou a média de crescimento dos demais setores da economia brasileira. Então, nesse período aqui, na década de 60, o setor secundário da economia, que é o setor industrial, ele superou o setor primário, que são as atividades agropecuárias e extrativas, e também passou o setor de serviços, beleza? É claro que isso aqui se deu até meados ali da década de 80 só. Posteriormente, o setor de serviços acabou tomando a liderança no âmbito da economia nacional, beleza? E a indústria passou a ser o segundo e o setor primário agropecuário ficou em último lugar. Como que era a indústria antes de 1930 no Brasil, né? Já comentamos brevemente, mas olha só. Enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, de 1500 a 1822, houve desenvolvimento industrial no nosso país. As atividades agrícolas e o extrativismo absorviam os poucos capitais e a mão de obra naquele período. A metrópole proibia o estabelecimento de fábricas em nosso território, para que os brasileiros consumissem produtos manufaturados portugueses. Mesmo com a chegada da família real, em 1808, a abertura dos portos às nações amigas, o Brasil continuou dependendo do exterior. Porém, a partir desse momento, dos produtos ingleses. Então, o Brasil não dependia mais de Portugal, porque a família real estava aqui, porém, dependia dos ingleses, porque existia a coroa portuguesa que estava no Brasil e os ingleses. Então, eles forneciam bens industrializados para o Brasil. E, por conta disso, o Brasil não poderia ter desenvolvimento de fábricas, beleza? Nesse período aqui em que a família real veio para o Brasil, né, já começou a ocorrer o ciclo do café, né? O Rio de Janeiro, beleza? E a família real, né, do ponto de vista político e econômico, beleza? E o Rio de Janeiro ele foi muito beneficiado pela infraestrutura gerada através da produção do café, beleza? Da cafeicultura. Por quê? Rio de Janeiro e São Paulo eram as áreas de maior produtividade do café. Rio de Janeiro era a capital. Rio de Janeiro era onde estava a família real, né? Onde tinham os principais negócios políticos sendo feitos. Então, a região portuária do Rio de Janeiro era mais desenvolvida, mais modernizada para aquela época, beleza? E isso fez com que o Rio de Janeiro desenvolvesse uma infraestrutura que favoreceu muito para 100 anos mais tarde, um pouco mais de 100 anos depois, né, a indústria começar aqui no nosso estado, beleza? Então, antes de 1930, a gente percebe que praticamente não houve indústria no Brasil, né? Poucas fábricas surgiram só no período do Império, depois que acabou, depois que o Brasil se tornou independente, né? Depois que teve a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, né? O Brasil começou a ter ali suas primeiras fábricas, tá? Por curiosidade, a primeira fábrica do Rio de Janeiro foi inaugurada em 1889, tá? E o nome dela era Cia Progresso Industrial. E ela foi uma das primeiras indústrias do Brasil, tá? Ela era uma indústria têxtil e vocês já devem ter visto o prédio dessa indústria, né? Que não é mais a indústria, mas vocês já devem ter visto esse prédio, porque é onde fica hoje o shopping de Bangu, tá? O shopping de Bangu era uma indústria têxtil que depois, né, acabou, fechou e tudo mais, e posteriormente acabou virando shopping.
beleza? Assim como o Shopping Nova América, né, que vocês também devem conhecer, também foi uma indústria têxtil. Inclusive, eles têm a aparência parecida, né? Uma grande parte da estrutura feita de tijolinhos e tal. E essa estrutura, inclusive, é preservada porque é patrimônio histórico. Então, ó, após 1930, vamos entender o que aconteceu, né? O começo da industrialização foi somente no final do século XIX, e começou o desenvolvimento industrial no Brasil. Muitos cafeicultores passaram a investir parte dos lucros obtidos na exportação de café no estabelecimento de indústrias, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Eram fábricas de tecidos, calçados e outros produtos de fabricação mais simples. A mão de obra usada nessas fábricas era, na maioria, formada por imigrantes italianos. Beleza? Por que imigrantes italianos? Porque a Itália já era um país que tinha experiência com indústria, tá? Principalmente esse tipo de indústria têxtil, de calçado, né? E outros produtos mais simples. Então, os italianos, quando chegavam ao Brasil, eles já tinham experiência com esse tipo de trabalho e acabavam sendo contratados para trabalhar nessas indústrias, beleza? E isso daí foi antes da Era Vargas. Na Era Vargas, inclusive era para eu ter pulado essa pontinha do slide aqui, vou dar uma acertada aqui. Era Vargas. Então, antes de 1930, né, tinha esse resumo. E aí, o que aconteceu após 30? Veio a Era Vargas, beleza? O que a Era Vargas trouxe para a industrialização brasileira, né, para esse cenário? A Revolução de 30 foi um divisor de águas no processo brasileiro de industrialização. Com Getúlio Vargas na presidência da República, tem início o reconhecimento de uma realidade industrial traduzida na criação do Ministério do Trabalho, das leis sociais e de sindicalização. Então, se não fosse Getúlio Vargas, né, talvez a gente não tivesse a CLT, talvez a gente não tivesse a nossa carteira de trabalho, né, CTPS, talvez a gente não tivesse férias remuneradas, não tivesse 13º salário, não tivesse hora extra, né, não tivesse os planos de carreira, salários e tudo mais. Então, ele foi considerado um presidente bastante populista, né, porque as decisões em que se pautava a política interna dele, né, eram para beneficiar a população, o trabalhador de forma geral, tá? Então ele queria desenvolver o Estado Nacional, né, e queria trazer direitos para os trabalhadores, para a classe operária, beleza? Por isso que ele é amado por alguns e odiado por outros, beleza? Primeiro porque ele foi muito populista, foi ótimo para a população de forma geral, porém, né, o governo dele teve um viés autoritário, inclusive ditatorial, né? O primeiro período do governo de Vargas foi uma ditadura, né? Então, o pessoal mais pró-democracia reclama desse tipo de governo, né, autoritário e ditatorial, porém, a galera mais antigona, tipo meu avô, que já faleceu, né, mas meu avô nasceu ali no período do Estado Novo, ali do primeiro governo de Vargas, ele era Deus no céu e Vargas na terra. Ele foi criança ali e cresceu ali colhendo os frutos do governo de Vargas. Meu avô era tipo sindicalista e tal, era do Banco do Brasil. Né? Meu avô amava o Lula. Né? Se ele visse o que o Lula se tornou, hoje acho que ele está se revirando. Meu avô deve estar se revirando no túmulo, coitado. Mas ele amava o Lula. Antes do Lula virar presidente. Então, né, posteriormente a isso, ó, foi durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, né? Foi olhem só o tempo aqui, pessoal, de 1530 a 1945. E lembrem, esse período aqui, ó, a capital era o Rio de Janeiro. Então, todas as decisões do governo federal foram feitas aqui no Rio de Janeiro, tá? Por isso que a CSN, por exemplo, foi inaugurada em Volta Redonda aqui no Rio de Janeiro, tá? Por isso que a sede da Petrobras foi feita aqui no Rio de Janeiro, beleza? Então, tudo que estava ali envolvendo o governo de Vargas
né, acabava acontecendo aqui na realidade do Rio de Janeiro, beleza? Então foi durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Já dá para perceber aqui que não foi o tempo normal de um presidente, né? Que seriam que mais de 3 mandatos, né? Um mandato hoje é de 4 anos. Ele ficou 15 anos no poder, né? Direto, sem ter eleições, tá? Por isso que a gente fala que foi uma ditadura. Que a indústria brasileira ganhou grande impulso. Vargas teve como objetivo principal efetivar a industrialização do país, privilegiando as indústrias nacionais para não deixar o Brasil cair na dependência externa. Então, esse era o propósito de Vargas. Tá? Ele queria investir na indústria nacional e, para isso, ele controlou os meios de produção. Era tudo feito pelo governo. Por quê? Quando eu falo tudo feito pelo governo, por exemplo, tinha lá aquelas empresas, as indústrias de tecido, que tinha lá o seu dono, era de capital privado, sim, tinha isso. Mas quando eu falo que o governo investiu na indústria e eles tinham um caráter nacionalista, é que o governo começou a criar suas próprias indústrias, tá? Tanto que criou a Petrobras, criou a CSN, criou a Vale, né? Não era, essas empresas não foram feitas, por exemplo, por um empresário que criou a empresa. O governo pegou, tirou dinheiro do cofre público e criou a empresa, né? E monopolizou ali o mercado, né? Na mineração ali o monopólio era da Vale, na produção, extração e produção de petróleo da Petrobras e por aí vai. Com leis voltadas para a regulamentação do mercado de trabalho, medidas protecionistas e investimentos em infraestrutura, a indústria nacional cresceu significativamente nas décadas de 30 e 40, onde na década de 40, pela primeira vez, o valor da produção industrial brasileira ultrapassou o da produção agrícola. Porém, este desenvolvimento continuou restrito aos grandes centros urbanos da região sudeste, beleza? Principalmente Rio e São Paulo, provocando grande disparidade regional. Então, ó, entre 1930 e 40, né, houve um grande desenvolvimento do setor industrial por conta desses investimentos do governo federal, né, do governo de Vargas. Quando chegou em 1940, a produção industrial brasileira, que antes era quase inexistente, ela ultrapassou a produção agrícola, que era o carro-chefe do Brasil. Então, o Brasil, de país agrário, né, passou a ser o país industrializado, beleza? E a maior parte da sua economia passou a ser gerida pela industrialização, pelo setor industrial, beleza? Nesse período aqui, a maior parte da mão de obra brasileira ainda não estava na indústria. A gente viu que a maior parte da mão de obra passou a compor o setor industrial lá para a década de 60 e 70. Tá? Nesse período aqui, a maior parte da mão de obra ainda estava na agricultura, porém, como os produtos industrializados são mais caros do que os produtos agrícolas, né? Economicamente, a indústria passou da agricultura, beleza? Porém, este desenvolvimento continuou restrito aos grandes centros, né? Como a gente falou, Rio e São Paulo, tá? Provocando disparidade regional. O que acontece? Essas regiões do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né, principalmente as regiões metropolitanas do Rio e São Paulo, tiveram um desenvolvimento muito acelerado, enquanto o restante do país estava dependendo da agricultura ainda. Então, a diferença de desenvolvimento, de urbanização, de industrialização, de infraestrutura e tudo mais foi muito grande nessas duas regiões, né? Tanto Rio quanto São Paulo, por conta do surgimento da indústria nessas regiões, beleza? Durante esse período, a indústria também se beneficiou com o final da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 45, pois os países europeus estavam com suas indústrias arrasadas, necessitando importar produtos industrializados de outros países, entre eles o Brasil. Então, nesse período aqui, né, o Brasil tinha começado a se industrializar, estava focando na indústria de base, e aí os países europeus que já eram industrializados e que consumiam muitos bens industrializados tinham sido arrasados pela guerra, né? Suas indústrias estavam paradas, estavam destruídas, né? Estavam falidas. O que acontece? Para se reerguer, a Europa precisa comprar produtos industrializados novamente. E de onde que eles vão comprar? Dos países que não foram impactados pela guerra em seu território. E, embora o Brasil tenha mandado um contingente para a guerra, né, tenha participado, apoiando, né, como apoio a alguns países ali na guerra, tenha mandado soldados para Itália e tudo mais, nenhum conflito ocorreu em território brasileiro.
assim como os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos entrou ali da metade para o final da Segunda Guerra Mundial, gastou muito dinheiro na guerra, porém não teve nenhum conflito em seu território. Então, sua produção industrial continuou intacta, beleza? O que acontece, pessoal? Nesse período aí, houve um processo de recuperação das áreas afetadas pela guerra, tanto da Europa quanto do Japão. Esse processo foi encabeçado pelos Estados Unidos, que criou o Plano Marshall. Tá? O Plano Marshall ele visava reerguer as economias afetadas pela guerra, tá? E expandir o sistema capitalista pelo mundo. Então, os Estados Unidos começou a fazer empréstimos, querer instalar indústrias e reerguer a economia da Europa e do Japão. Eles precisavam de produtos industrializados, principalmente de indústrias pesadas. Da onde que eles tiraram isso? Dos países industrializados que não foram afetados pela guerra, dentre eles o Brasil, que tinha acabado de iniciar o seu processo de industrialização. Isso foi muito bom, porque o Brasil conseguiu aumentar muito sua economia, exportando muito bens industrializados, né? Sua indústria pesada para a Europa, beleza? Outro passo importante no sentido de uma industrialização autônoma foi a instituição do monopólio estatal do petróleo, né? Mediante a criação da Petrobras, por meio da Lei 2004, de 3 de outubro de 53. A descoberta do lençol petrolífero do Lobato, na Bahia, em 37, propiciou o grande desenvolvimento das indústrias ligadas à produção de gêneros derivados do petróleo, como borracha sintética, tintas plásticas, fertilizantes, etc. Tá? Então, esse tipo de atividade no Brasil começou a crescer muito. Tá? Inclusive, várias multinacionais chegaram no Brasil depois, né, para explorar, por exemplo, esse mercado aqui de tintas plásticas e borrachas sintéticas. Tá? Eu sei disso porque meu pai é químico, né? E a maior parte da vida dele ele trabalhou nesse setor de tintas. Tá? A maioria das empresas que ele trabalhava aqui no Brasil eram multinacionais. Tipo, a primeira empresa que ele trabalhou, que era até pertinho daqui de onde a gente mora, em Anchieta, o prédio que era da empresa virou uma invasão ali na Rio do Pau. E era uma empresa inglesa, né? Uma empresa britânica. Veio para o Brasil, ele fez lá o primeiro estágio dele e depois acabou sendo efetivado. Trabalhou por um tempo. Só que depois a empresa acabou fechando. Então ela explorava esse setor aqui. Beleza? Posteriormente a isso veio o período JK. Tá? Então, durante o período JK, Juscelino Kubitschek, né, o desenvolvimento industrial brasileiro ganhou novos rumos e feições. JK abriu a economia para o capital internacional, atraindo indústrias multinacionais. Então, o JK ele tinha um plano de metas, né, que se resumia no seguinte slogan: 50 anos em 5. Então, aí, o ideal dele era fazer o Brasil crescer o equivalente a 50 anos em apenas 5, que era o período do mandato dele. Né? Era de 56 aqui até 61. A data está errada aqui, tá? Então, foi durante esse período que ocorreu a instalação de montadoras de veículos internacionais, como a Ford, a GM, né, General Motors, né, que é a mesma coisa que a Chevrolet, atualmente, Volkswagen e Willys. A Willys foi comprada pela Ford posteriormente. Né? Depois veio a Fiat, que é mais recente, né, já uma década depois, e outras. Né? Isso daí tudo em território brasileiro. Os principais setores de desenvolvimento, né, no período de JK foram setor energético, para poder suprir a demanda de energia que seria necessária para todas essas indústrias que estavam vindo com sua tecnologia para o Brasil, transportes, né, para escoar a produção industrial, e siderúrgica para abastecer essas indústrias com matéria-prima beneficiada. Né? Eles precisariam de ligas metálicas já beneficiadas para montar os veículos. Tá? Então, JK investiu nisso daqui e deixou que essas indústrias trouxessem o desenvolvimento para o nosso país, né? Para que ele crescesse do ponto de vista industrial e econômico, 50 anos em apenas 5, beleza? Se a gente for pegar as fases da industrialização no Brasil, a gente separa aqui em alguns períodos. Tá? Primeiro período, proibição, de 1500 a 1808. Não tinha nenhuma indústria no Brasil. Tá? Nessa época era proibido qualquer tipo de atividade industrial que pudesse fazer concorrência às indústrias da metrópole, no caso de Portugal. As únicas produções permitidas eram de calçados, vasilhames, fiação para uso dos escravos, né? Só esses produtos de baixíssimo custo. Segundo período, implantação, de 1808, depois da vinda da família real, até 1930. Se dividiu em duas partes, né? A abertura dos portos ao comércio exterior, incentivos fiscais para a indústria têxtil,
porém faltavam trabalhadores livres e assalariados. E a segunda fase, proibição do tráfico internacional de escravos, a cafeicultura estava em pleno desenvolvimento, Primeira Guerra Mundial foi favorável ao nosso crescimento industrial, beleza? E aí depois vem a nossa industrialização de fato, no terceiro período da industrialização. Tá? E veio a Revolução Industrial propriamente dita do nosso país, que durou de 1930 a 1956. Forte investimento na criação de infraestrutura industrial, grande êxodo rural devido à crise do café, redução das importações em função da crise mundial e da Segunda Guerra. Beleza? Então, se a gente for considerar quando que surgiu a primeira Revolução Industrial no mundo, foi no século XVIII, por volta de 1700 e pouco. Né? No Brasil, século XIX, a partir de 1930. Aí que foi a Revolução Industrial Brasileira. Beleza? Muito atrasada. O mundo já estava na segunda Revolução Industrial, indo para a terceira, aqui no final aqui desse período aqui, ó, a partir de 1945, lá para 1950, o Brasil estava caminhando para a terceira Revolução Industrial, e o Brasil estava terminando de consolidar a sua primeira industrialização. Posteriormente a isso, nós temos lá, né, o quarto período, que é de internacionalização. Aí a gente traz tecnologia externa para o Brasil para acelerar o nosso processo, que foi muito tardio, para a gente conseguir acompanhar o restante do mundo. Né? Então, de 56 em diante, criação do plano de metas, com o JK, criação do plano real para conter a inflação no início da década de 90, tá? E apoio à micro e pequena indústria, entrada de capital estrangeiro atraído pelos programas de privatização de estatais. Então, o que acontece, pessoal? Começaram a haver privatizações e entrada de capital, né, estrangeiro para comprar indústrias do setor, de vários setores que eram do governo, beleza? Investindo nessas indústrias. Esse processo é chamado de privatização e ele começou a acontecer aqui, ó, após 1990. Então, após consecutivas crises econômicas, atualmente o Brasil possui uma boa base industrial. Lembrando que as regiões mais industrializadas ainda são Rio de Janeiro e São Paulo, beleza? Sendo considerado um dos países mais industrializados do mundo, ocupando o 15º lugar nesse segmento em escala global. Então, o Brasil é o 15º país mais industrializado do mundo, produzindo diversos produtos como, por exemplo, automóveis, máquinas, roupas, aviões, inclusive a segunda maior fabricante de aviões do mundo é a brasileira, tá? É a Embraer. Outra coisa, automóveis, o motor flex. Primeiro, o motor a etanol é brasileiro, beleza? E o motor flex é brasileiro, a tecnologia é brasileira, beleza? Equipamentos, produtos alimentícios industrializados, o Brasil, inclusive, exporta muito alimento industrializado, tá? Eletrodomésticos e etc. Destaque para os eletrodomésticos produzidos em Manaus, está na Zona Franca de Manaus. Quase todos os eletrodomésticos que a gente usa hoje em dia, o que não vem da China, é fabricado na Zona Franca de Manaus. A intensificação da indústria brasileira fez com que o país possua um enorme e variado parque industrial, que produz desde bens de consumo a tecnologia de ponta. Apesar disso, a indústria nacional ainda é dependente de alguns setores, por exemplo, informática, beleza? Então, no setor de informática, nós temos, atualmente, né, de 5 anos para cá, surgiram algumas indústrias do segmento de informática tentando trazer mais essa tecnologia para o Brasil. Mas ainda assim a gente não supra a nossa demanda por informática, né, e tem que importar a maioria dos produtos, beleza? Só conferir aqui quanto falta. Beleza. A configuração como país industrializado não reflete na realidade nacional. Isso porque a industrialização não ocorre de forma homogênea no país. Deixa eu ter errado, acho que é homogênea. Não é homogênea mesmo. Isso quer dizer que se encontra irregularmente distribuído no território, porém vem acontecendo gradualmente uma descentralização industrial, ou seja, a implantação de indústrias em outras regiões do país, e não só na região sudeste. Então, historicamente, as indústrias se concentraram onde? Na região sudeste, beleza? Principalmente Rio e São Paulo. Porém, começou a ter
um processo de descentralização industrial a partir da década de 90 e anos 2000, beleza? Regiões que não se encontravam no mapa de empregos, agora oferecem centenas de empregos. A mão de obra está sendo procurada em estados que antes pessoas se viam obrigadas a virem para São Paulo e Rio de Janeiro a fim de trabalharem, beleza? Inclusive, dentro do nosso próprio estado, né, existem regiões que não tinham histórico de industrialização e passaram a ser industrializadas, como, por exemplo, a região de Resende. Tá? A região de Itaboraí também, né, que teve aquele polo industrial de Itaboraí, polo petroquímico, que começou a crescer muito rápido, né? Porém, infelizmente, com a crise econômica que nós enfrentamos nos últimos anos e estamos enfrentando até hoje, a região de Itaboraí teve ali uma interrupção abrupta do seu parque industrial, tá? Eu ouvi dizer que, atualmente, as construções lá estão sendo retomadas, tá? Então, as atividades estão sendo retomadas aos poucos. Mas Itaboraí não tinha o histórico de ser uma região industrial e está se tornando, né? Começou a se tornar, parou por conta da crise e está voltando a produzir novamente. Pontos aqui sobre a abertura comercial. A abertura comercial brasileira trouxe resultados positivos e negativos, tá? Então, esse processo da abertura comercial que começou lá com o JK. Inclusive, no período JK, que Brasília deixou, que o Rio de Janeiro deixou de ser a capital de Brasil, né? E planejaram a construção de Brasília, né? Para ser a capital, beleza? Então, ó, fatos que aconteceram com a abertura comercial. Tem fatos positivos e negativos. Primeiro, o consumidor brasileiro hoje tem uma variedade muito maior de produtos a escolher, óbvio. Então, fato positivo. A qualidade aumentou, muitos preços baixaram e os produtos tornaram-se mais acessíveis. Isso é fato, né? Muitos produtos que temos hoje, há algumas décadas atrás, eram muito caros, né? Por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, uma tecnologia que é antiga, telefonia fixa, né? Vocês devem já ter ouvido histórias aí de que a telefonia fixa, né, era caríssima há 30 anos atrás, né? Por exemplo, eu tenho hoje 30 anos, eu lembro que quando eu era criança ainda o telefone era comprado, quando eu era criança, assim, bem pequeno, né? Tanto que na casa dos meus pais não tinha telefone, tinha uma extensão do telefone da minha avó lá, dos meus avós, que eram os pais do meu pai. Então tinha uma extensão lá, quando ligavam para o número, tocava na casa dos meus pais e tocava na casa dos meus avós, ao mesmo tempo. Tipo, aí atendia assim, aí, queria falar com a dona Olinda, no caso, minha avó. Tá, vou desligar aqui, você liga de novo. Aí ninguém lá na minha casa atendia, esperava alguém lá na minha avó atender. Beleza? Era tipo assim. Então, quando a gente queria ligar para alguém, pegava o telefone, tinha alguém já falando na linha. Era muito engraçado isso. O telefone na época custava muito caro. Eu lembro que teve uma história de uma tia minha, que ela comprou uma linha de telefone, né? Era caríssimo. E depois ela vendeu essa linha de telefone e comprou um terreno com o dinheiro da linha telefônica. A linha telefônica era de uma farmácia lá de Anchieta, que tinha fechado. E aí o dono estava vendendo a linha telefônica. Nossa, era muito caro. Hoje em dia, minha tia tem essa linha telefônica. Minha tia depois comprou uma outra linha telefônica. Não, minha avó. A linha telefônica da minha avó, né, que tá no nome do meu avô até hoje, mesmo meu avô tendo falecido já há 16 anos, 16, se eu não me engano, né? 16 anos. A linha telefônica, na época, meu avô comprou, pagou caríssimo. Tipo, na época, ele pagou quase 10 mil reais no telefone. E 10 mil reais, tipo, em 95. Imagina quanto que não valia 10 mil reais, era o preço de, sei lá, quase uma casa. Aí meu avô comprou a linha telefônica, né? Aí tá lá, minha avó tem esse telefone até hoje. Tá no nome do meu avô e tal. E ele até, tipo, meio que acionista, né? Só que uma linha telefônica hoje não vale nada. Nada, nada, nada. Então você pede o telefone pra tua casa, uma linha fixa é de graça. Paga assinatura por mês, tipo, que é uma merreca. Então, o pior investimento da vida que meu avô fez, né? Ainda bem que ele morreu antes de ver passando a não valer nada. Então, muitas coisas se tornaram mais acessíveis. Algumas indústrias tecnologicamente defasadas se modernizaram, tornaram-se internacionalmente competitivas, e outras passaram a destinar parte da sua produção ao mercado internacional. Outras não saíram tão bem, simplesmente não suportaram a concorrência internacional, fecharam as portas e demitiram trabalhadores. Portanto, podemos tirar duas conclusões disso tudo. Primeira conclusão: a situação do consumidor, de forma geral, né, do brasileiro, melhorou com a abertura da economia para o capital externo, né?
para as multinacionais. Então, a situação do consumidor melhorou, porque os produtos hoje têm melhor qualidade, têm mais variedade e são mais baratos, né, por conta da competitividade do mercado. Segundo ponto, infelizmente, houve piora na situação do trabalhador, com o aumento do desemprego, principalmente por conta da automatização da produção industrial, né? Muitas indústrias passaram a demitir os funcionários e colocar máquinas para fazer o serviço. Isso aconteceu na década de 90 com os caixas eletrônicos, né? Outro dia eu assisti uma reportagem antiga que mostrava lá quando os caixas eletrônicos chegaram no Brasil. Pessoal desesperado, um monte de gente ficando desempregado, né? As pessoas não confiavam naquela máquina lá para sacar seu dinheiro, para entrar na sua conta e tal. Só que acabou que hoje em dia o caixa eletrônico é algo indispensável, né? O balanço final pode ser discutível, mas uma coisa é certa: a abertura era necessária e tinha de mais cedo ou mais tarde acontecer. As nações que mais crescem hoje no mundo têm suas economias voltadas para as exportações. Não é mais possível conceber uma nação rica, desenvolvida e ao mesmo tempo fechada para o comércio internacional. Beleza? Para vocês terem noção, até a Coreia do Norte, que é considerado o país mais fechado do mundo, ele não é fechado para o comércio internacional. Ele tem relações com a China, por exemplo. Então, a China, né, que é o exemplo de país comunista aí, né, que deveria ser fechado, a China foi fechada do ponto de vista de comércio internacional por muito tempo, porém, né, nas últimas 3 décadas a China começou a competir no mercado internacional. E olha e olha o resultado que deu, né? A China, de país pobre, passou a ser o segundo país mais rico do mundo, né? Então, com relação à abertura comercial brasileira, é possível questionar a forma como foi implementada. Talvez, se tivesse sido conduzida de maneira diferente, os resultados poderiam ter sido melhores. Por exemplo, se no começo do plano de metas de JK já existissem leis que obrigassem as empresas, as multinacionais, a reinvestir a maior parte dos seus lucros dentro do Brasil, nós teríamos tido um desenvolvimento muito melhor, né, com menos perdas de emprego, etc. Porém, no começo, essas empresas levavam quase 100% dos seus lucros embora, né? Hoje em dia já existem leis que exigem que as empresas multinacionais, para serem implementadas aqui, elas devem reinvestir a maior parte dos lucros dela aqui mesmo. O lucro continua sendo da empresa, mas em vez de mandar tudo para sua matriz, eles reinvestem aqui, proporcionando a possibilidade de serem abertas mais vagas de emprego, de serem gerados, de ser gerada mais riqueza para o país, né? Mais pagamento de impostos, etc. Beleza? Todavia, né, é insustentável o argumento de que essa não é a melhor estratégia de desenvolvimento para o país, ou seja, a abertura comercial tinha que ter acontecido. Para terminar, vamos falar das privatizações que aconteceram de balde aqui no Brasil, beleza? A partir do início da década de 1990, ocorreu a venda do controle de mais de 100 empresas e concessionárias de serviço público. Foi importante porque diminuiu a participação do Estado na economia e tornou os serviços mais eficientes e baratos. Por exemplo, telefonia que a gente falou aí, né? A Telerge, né, que é a companhia de telefones aqui do Rio de Janeiro, que ela era afiliada à Telebrás, né, que era a companhia de telefone brasileira, né, ela era muito ineficiente. Uma linha de telefone era caríssima, era muito difícil de conseguir, o serviço era uma porcaria. Tá? Posteriormente, a privatização, né, começou a haver a ampla concorrência. Hoje em dia, todo mundo tem serviço de telefonia na palma da mão, com os celulares. Né? O serviço ficou muito mais barato e muito mais eficiente. Beleza? Também serviu para recuperar empresas que caminhavam para a falência. A Embraer, a Companhia Vale do Rio Doce e o sistema Telebrás, que foi falado aqui, né, composto por 27 empresas de telefonia fixa e 26 de telefonia celular. A Light e a Companhia Siderúrgica Nacional certamente estão entre os negócios mais vultosos do processo nacional. Então, todas essas empresas foram privatizadas, beleza? Então, ó, a Telebrás tinha aí ela era composta por 27 empresas de telefonia fixa e 23 de telefonia celular. Entre elas aí tinha a Telerge, que se tornou depois Telemar e depois se tornou a Oi, beleza? A Light, né, foi privatizada, hoje em dia tem um processo muito mais eficiente,
né? A SEDAI não foi privatizada e por isso que é uma bosta ainda. Eu não estou aqui falando que tem que privatizar tudo, não acho que tem que privatizar a Petrobras, por exemplo, mas algumas empresas necessitavam de privatização, beleza? A Vale, por exemplo, tinha um lucro bem ridículo e hoje em dia é uma das maiores mineradoras do mundo. Suas ações só crescem. Apesar de eles fazerem besteira aí, né? Deixar vazar, romper barragem e matar gente. Vale lembrar que os bancos estaduais foram federalizados e em seguida passados ao controle privado. Então, todos os bancos estaduais que existiam acabaram, tá? Só existem hoje dois bancos federais que são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Inclusive, o Banco do Brasil é de capital misto, tá? Não é 100% estatal. A Caixa Econômica é 100% estatal. Além disso, vários estados comandaram seus próprios processos de desestatização. Até 2005, os negócios ultrapassavam 90 bilhões de dólares. Há ainda ganhos adicionais facilmente percebidos, como transferência de dívidas para novos donos, além de outras vantagens de difícil contabilização, como aumento de arrecadação, frutos dos novos investimentos, do consequente crescimento do faturamento das empresas, né, das companhias. Então, uma empresa que está mal das pernas, ela é estatal. Quando ela é privatizada, o país ganha duas vezes, com a venda da empresa, né, e com a modernização e melhora do faturamento da empresa. Por quê? Todo faturamento, né, vai ter um desconto de impostos. Quanto mais a empresa ganha, mais impostos são gerados, né, e mais o governo vai arrecadar. Beleza? Galera, alguma dúvida sobre o que foi falado hoje? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tranquilo, gente? Então, sem dúvidas, né? Vou encerrar então nossa gravação.